Olá maltinha, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Mais uma semana, cá estamos nós. Esta semana vai ser um vídeo completamente diferente. Eu já tinha um vídeo gravado, entretanto, perdi o vídeo. E decidi, por que não, fazer este tipo de vídeo, para variar um bocadinho, para não ser só tudo cor-de-rosa, entre aspas. Não é que seja escuro, mas vou falar-vos um bocadinho de mim, um bocadinho da minha história. E não para que tenham pena, ou não para que digam isto ou aquilo, mas sim simplesmente para que percebam que por trás de uma pessoa há sempre uma história. Eu estou doentinha, penso que o vírus veio aqui para este lado agora, por isso vou estar aqui mais sossegadinha, vamos ter uma conversazinha assim mais calminha. E pronto, é isso, bora lá. Olha então, eu sou a Cíntia Isabel Carvalho da Cruz, que mais tarde me vim tornar Correia por causa do meu casamento com o Chuchu. Eu venho de uma família, pode-se dizer, classe média baixa. Era pobre mesmo, temos de ter noção. Em que a minha mãe é uma dos 9 irmãos, é a filha mais velha dos meus avós, que decidiu ter 3 filhos, que entretanto veio o Frozinho, ou seja, são 4, não é? E eu era a mais pequenina, até que veio o Fro. E se eu não estou em erro, com 5 anos eu fui retirada da minha mãe. Fui para uma instituição de freiras, eu já falei aqui. Ora então, e tudo isto foi como? A lembrança que eu tenho é que estávamos em casa de uma vizinha. A minha mãe estava lá a trabalhar, eu estava lá com ela, claro. E entretanto tocaram a campainha e era a GNR. E disseram à minha mãe para que ela tinha que os acompanhar. E atenção que isto são as memórias que eu tenho. Acredito que sejam todas verdadeiras, porque nem eu não me iria lembrar só porque sim. E nesse momento lembro-me de entrarmos na parte traseira do Jeep da GNR, tinha assim uns bancos de lado. Até que chegámos a um sítio. Uma casa gigante. Para mim era uma casa. Aquilo era gigante. Lembro-me que eles pararam ao pé de uma árvore grande, nós descemos e depois aquela porta gigante se impôs ali. Eu era gigante, né? Eu era pequenininha, para mim aquilo tudo era gigante. Apesar de que hoje em dia, se eu for lá, já não acho assim tão grande. E tivemos de entrar. Entramos, o resto eu não me lembro. A única lembrança que eu tenho é da minha mãe me dizer assim: filha, a mamãe já volta. A mãe já volta. Só vou buscar as suas roupas e já volto. Portanto, eu fui sem nada. Mas ela não voltou. Ela não voltou nesse dia. Depois eu não sei quando é que ela voltou. Tenho noção que eu tinha qualquer coisa comigo. Eu deveria ter um objeto qualquer, eu não sei o que era, eu adorava saber. Não sei se era um urso, se era um boneco, se era um anel, eu não sei. Eu sei que eu tinha qualquer coisa comigo que eu nunca deixei. Enquanto eu não deixei esse objeto, eu nunca falei para ninguém, eu nunca me interagi com ninguém. Aquilo devia ser o objeto que me definia, não sei. Não sei. Por aquilo que a minha mãe diz, a minha mãe ia lá todos os dias. Todos os dias a minha mãe ia lá para me ver. Eu não tenho lembrança nenhuma se ela ia me ver, se não. Até que chegou a um ponto que tiveram que a proibir de me ir visitar, porque senão eu não me iria adaptar. A minha adaptação já estava a ser muito difícil, eu era pequenina, tinha 5 anos. Ou seja, eu entrei em abril. Com 5 aninhos, eu fiz depois os 6 em outubro.
Portanto, eu era mesmo pequenina, né? Eu não conhecia ali ninguém. Eu tinha uma amiga, ela tinha necessidades especiais. Essa sempre foi a minha melhor amiga. Eu tinha outras, mas aquela foi sempre a que esteve sempre ali comigo. Ela chamava-me Tita. Sim, Tita. E os meus irmãos, quando eu era pequenina, por acaso também me chamavam Tita. E essa menina estava sempre comigo. Eu acredito que foi ela que me ajudou a liberar mais. Depois eu tinha outras minhas amigas, que era a Selma, a Maísa, a Marina. Entretanto, acabou por vir a Liliana, a Elsa, que infelizmente já não está entre nós. E pronto. Entretanto, a partir do momento que eu perdi aquele tal objeto, aí eu tenho noção que foi aí que eu comecei a deixar-me ir, entre aspas. E tudo isto para dizer o quê? Lá não nos faltava nada. E quando digo nada, é mesmo nada. Porque hoje em dia e sempre foi. É muito subjetivo nós dizermos o que é dar amor. O que é receber amor. As freiras, à maneira delas, elas deram-nos muito amor. Não nos faltava nada, malta. Nada. Precisávamos de umas cuecas, precisávamos de uma mochila, precisávamos de uma régua, precisávamos... O que quer que fosse, não nos faltava nada. Agora é assim, se nos disserem assim, as regras que nos foram impostas foram fáceis de aceitar? Não, nem sempre era fácil. Hoje em dia, eu vejo as coisas de outra maneira. Se calhar os métodos nem sempre eram... porque nós não os vimos com tão bons olhos. Mas o resultado final ficou lá. Nós conseguimos aprender o que era certo. Como é que teríamos que fazer as coisas. Em pouco tempo saiu uma entrevista, uma reportagem, na RTP1, uns meses depois na SIC. Sim, para quem viu essa reportagem, é dessa instituição que eu estou a falar. Quando eu entrei para o colégio, nós éramos 100 e não sei quantas meninas. Éramos muitas mesmo. Aquilo era dividido por grupos, eu não me lembro do nome de todas. A minha era as Terezinhas, ao lado do meu grupo era as bebés, depois havia as maiores, a outra não me lembro. Havia um outro grupo, eu não me lembro do nome, não me lembro mesmo. E havia uma outra casa, entre aspas, que era dentro do colégio, mas era mais lá nos fundos, que hoje em dia se tornou o museu, Casa-Museu Dr. Elísio de Moura. Porque aquilo virou museu. Eu penso que aí seria a casa dele, que entretanto foi adaptada às meninas e que agora está adaptada a um museu. Portanto, nós éramos muitas meninas. Vou voltar ao assunto da reportagem, que eu já estava-me aqui a perder, malta. Nessa reportagem foi muito denegrida a imagem da nossa instituição. O que eu tenho pena e atenção, que eu, mais do que ninguém, eu respeito e eu sinto a dor das vítimas da violência sexual. Atenção, malta. Que as minhas palavras não sejam mal interpretadas. Houve sim testemunhos que eu acredito que foram verídicos. A dor que saía daquelas palavras não poderia ser falso. Eu senti a dor delas. Atenção, não é isso que eu estou a dizer. O que me magoa é ver que toda aquela situação foi toda posta dentro de um pacote. Como explicar? Como se os erros daquelas pessoas, que eu acredito que houveram erros, valesse para toda uma instituição. Valesse para todas aquelas freiras. E não. Só ouviram o lado mau, não ouviram o lado bom. Isso doeu-me. A primeira vez que eu ouvi a reportagem foi na RTP. Eu chorei baba e ranha. Não foi isso que me foi ensinado a mim. Não foi essa a mensagem que passou para mim. Que passou para as minhas meninas. Para as do meu tempo. E atenção que eu entrei na instituição há 31 anos atrás. 31, sim.
acho que denegriram a imagem, foi um... E atenção, que a justiça tem que ser reposta, apesar de que as pessoas já não estão cá para se defender, né? As pessoas em questão que estão a ser acusadas não estão cá para se defender. Acredito que sim, que a justiça deve ser feita, mas lá está, a justiça deve ser feita. Da mesma maneira que ouviram o lado mau, também deveriam ouvir o lado bom da história. Nós não temos nada a dizer. Atenção, eu, Cíntia, e não é por ser eu, não é por estar aqui atrás de um ecrã, não é por estar num canal de YouTube, qualquer pessoa pode ouvir, que eu vou dizer: eu nunca dei trabalho. É verdade, eu nunca dei trabalho. Eu nunca levei uma palmada da minha mãe, nem dos meus pais. Nem do meu pai, dos meus pais. Quer dizer, eu com o meu pai praticamente também eu não convivia muito. Mas nunca levei uma palmada. Agora, se as regras que nós tínhamos lá, na altura eu as entendia? Não, malta, não entendia. Mas eu acredito que todas elas fizeram o melhor. Eram santas? Não, malta, não eram. Mas se fossem santas não estavam aqui na Terra. Ou melhor, estariam, mas já teriam sido beatificadas, ou... Não há ninguém perfeito. Perfeito só Deus. E mesmo assim não agradou a todos. Elas não foram talhadas... Como dizer isto? Se calhar elas não foram talhadas para ser mãe, mas foram talhadas para espalhar o bem. E elas fizeram-no da melhor maneira que sabiam, certamente. Vou contar-vos como eram as nossas regras. Todos os dias de manhã, às 6h30 da manhã, as luzes acendiam-se. Elas batiam palmas. Elas não, ela. Havia uma freira por cada grupo. A freira tomou conta de mim no início. Ela era rígida, ela era dura, mas era boa pessoa. Entretanto, veio uma outra que, para quem me segue nas minhas redes sociais, já percebeu que eu todos os anos eu meto uma mensagem para ela. Ela faz anos exatamente no dia do meu pai, que é a minha irmã Francisca. Ela para mim foi a minha mãe ali dentro. Isso não há dúvida nenhuma. Ela estava sempre a dar-nos carinho, sempre ali, agarradinhas e não sei o quê. Não era. Mas havia tantas maneiras dela mostrar o amor dela por nós. Ela era aquele tipo de freiras muito à frente, malta. Do género que se havia uma festa de Natal, que nós todos os anos fazemos uma festa de Natal na Faculdade de Letras em Coimbra, da Universidade de Letras, sim. Ela era a primeira a fazer uma personagem qualquer que nada tinha que ver com o ser freira. As freiras do nosso colégio quase todas usavam, não era o hábito de freira, mas usavam uma saia, aquele sapatinho e tal, e uma camisinha e pronto. A minha freira, se fosse preciso, usava uma calça. A minha freira, num espetáculo de Natal, fez um espetáculo de... fez um show da Tina Turner. Vocês têm noção disto? Era muito à frente. Ou seja, o que eu ia para dizer? Elas batiam as palmas. Tínhamos que nos levantar. 6h30 da manhã. Tínhamos que fazer. Levantar, lavar os dentes, fazer a cama corretamente. E vestir-nos para descermos, porque às 7 da manhã o sino tocava. Não sei se era 7 ou 7h30, malta, mas acho que é 7, tenho quase certeza. Às 7 tocava para nós irmos tomar o pequeno almoço. Isto durante a semana era raro acontecer, mas se por acaso ao fim de semana fizéssemos a cama, que a cama estivesse mal feita, ela imediatamente desmanchava a cama. Não a minha Chica, mas a freira que tomou conta de nós antes dela, ela desmanchava a cama. Nós voltávamos a fazer a cama. Se a cama tivesse uma ondinha que seja, ou seja, o cobertor ou o edredom, ou quer que fosse, edredom não, a colcha, que nós nem edredons tínhamos, malta, tivesse assim um altozinho, ela desmanchava. Agora dizem-me assim: poxa, é chato. Eu fiz isso no outro dia com o meu filho Levi. Eu disse: filho, é chato, não é? Eu sei. Se calhar o método usado não era o melhor para lhe explicar. Mas assim ele percebeu como é que se faz uma cama. Assim nós percebemos como é que se faz uma cama. Entretanto, íamos tomar o pequeno almoço. Porquê? Porque às 8 horas toda a gente tinha que sair para as escolas. Quem tivesse que ir apanhar o autocarro um bocadinho mais cedo, tinha que sair um bocadinho mais cedo. Eu não tinha autocarro, eu tinha que ir a pé,
Portanto, ninguém podia chegar atrasado, desce por onde desce. Dia de escola, dia de semana, tudo muito bem. Entrávamos, tínhamos todos que entrar pela porta principal. Se eu conseguir uma foto, eu vou meter aqui, a porta principal. Até às 6h30 tínhamos que entrar todos por aí. Porque às 7h30 da noite, ou 7 da noite, malta, os horas não tenho bem certeza, tínhamos todos que jantar e voltava a tocar a sineta. Atenção, quem passasse das 6h30 teria que entrar pela outra porta, a tal porta assombrada por onde eu entrei com 4 anos de idade, 5 anos de idade. E aí já éramos castigadas. Mas é normal. Não éramos castigadas com porrada nem nada disso. Não. Éramos castigadas do género. Sabes, tens responsabilidades, que àquela hora tens que estar aqui. Vocês são muitas, nós temos que gerir-vos a vocês todas. Portanto, àquela hora tens que estar aqui. E foi assim que aprendemos. Algumas, outras nem por isso, claro. Os fins de semana era diferente. Aos fins de semana já nos levantávamos às 8 para comermos às 8h30. Isto ao sábado. Fim dos pequenos almoços feitos. E o que era o nosso pequeno almoço? Eram aqueles pães assim grandes, que tinham 3 ou 4 maminhas, como nós dizemos, com manteiga, que na altura nós dizíamos manteiga de vaca, que aquilo é que é a verdadeira manteiga, que eu hoje em dia não suporto. E era leite com café, com natas, que eu também não suporto. Duro, malta. Mas tínhamos comida, nunca nos faltou nada. Atenção. Sempre, todas as refeições, antes de comer, nós tínhamos que fazer uma oração. Ainda hoje eu a sei. Era: abençoa, Senhor, o alimento que vamos tomar, para que repares as nossas forças para melhor te servir e amar. Estão a ver como o nosso cérebro tem a capacidade de esquecer coisas e outras memorizar? A parte da minha infância eu não me lembro. E porquê? Porque o episódio traumático que antecedeu a minha entrada para a instituição fez questão de apagar. O meu cérebro fez questão de apagar. Ou seja, e com isso levou outras memórias também. Mas isto eu guardei. Entretanto, como eu estava a dizer, ao sábado, assim que acabássemos os pequenos almoços, tínhamos que subir todas para os dormitórios, porque aquilo eram dormitórios com muitas meninas. O dormitório era maior que a minha casa. Era mesmo alto. E nós dizíamos que eram as obrigações gerais. E depois disso era dividido. Ou era a freira que dividia, aquelas meninas vão para ali, aquelas para ali, aquelas para ali. Ou então eram as meninas mais velhas que decidiam. E depois era 2 ou 3 ficavam a limpar os dormitórios, cada uma fazia as suas camas, atenção. Mas era do género: varrer, limpar o pó e passar a esfregona no chão. Outras iam limpar as casas de banho, porque numa casa de banho gigante haviam várias toilettes, haviam várias sanitas, todas fechadinhas e tudo, tínhamos muita privacidade. Haviam muitos lavatórios, assim, tipo em filinha indiana. E assim que essas obrigações eram feitas, ainda tínhamos uma sala que nós usávamos para estudos, que cada grupo tinha a sua, usávamos para os estudos, que depois era para aí que nós íamos ver os piolhos. Pois, malta, ver os piolhinhos. E ver trabalhos de casa, que houvessem para fazer e tudo mais. Entretanto, por volta das 11h30, para quem andava no coro, que era o meu caso, no coro da igreja, teria que ir para o ensaio. Nós tínhamos uma capela dentro da igreja, dentro do colégio, uma capela gigante. E íamos lá ensaiar até chegar à hora do almoço. Chegando, almoçávamos e depois, por volta das 3 horas mais ou menos, teríamos que ir para a catequese. Íamos à catequese, saindo da catequese vinhamos para casa para vir lanchar e por volta das 6h30 já teríamos, as meninas do coro, já teríamos que nos prepararmos para irmos à missa. A tal missa onde nós íamos cantar. Assim que a missa acabasse, vinhamos para casa, para o colégio, e jantávamos. No fim do jantar, dentes lavadinhos e tudo isso, nós tínhamos uma sala de televisão enorme, 2 vezes a minha sala, e que tinha cadeirinhas e tinha uma televisão, onde nós podíamos usufruir da televisão. Só podíamos usufruir da televisão aos sábados à noite e domingo durante a tarde. Tirando isso, não. Havia regras
E eu hoje em dia entendo, porque se eu com 3 filhos, se eu não tiver regras, está tudo tramado. Imaginem elas com cento e não sei quantas filhas. Filhas, entre aspas. Sim, porque a minha instituição era só de meninas. Não havia homens. O único homem que havia naquela instituição, que eu não sei se ainda lá está ou não, era o senhor que fazia tudo. Era o senhor João. Ele fazia tudo, tudo, tudo. Havia um cano para reparar, ele vinha. Havia uma parede a desfazer-se, ele vinha reparar. Tudo, tudo, tudo era ele que fazia. E pronto. Televisão, víamos o filmezinho e depois elas iam lá chamar. Meninas, nós vimos quem era a freira, as meninas daquele grupo, assim que ela chamava, tudo para cá. E assim sucessivamente. Domingo de manhã, novamente às 8 da manhã, às vezes havia cereais ao pequeno almoço ou não, quase todos os domingos havia. E o que é que acontecia depois? Depois íamos nos preparar, porquê? Porque tínhamos missa, a missa do domingo. Entretanto íamos à missa, voltávamos, almoçávamos. Entretanto, quando começámos a crescer, as freiras começavam-nos a deixar irmos em grupos, em vez de irmos sempre àquela igreja, elas deixavam-nos ir a outra igreja. Às vezes havia meninas que não iam para a igreja e iam laurear a vida, mas pronto. Não era o meu caso, malta. Eu disse, eu portava-me bem. Eu portava-me bem, mas eu também fiz macaquices. Eu e a Marina, não sei por carga d'água, ficámos de castigo. Sei. Nós tínhamos vontade de fazer pipi. E fizemos dentro do balde. Porque estávamos com preguiça de não sei onde. Então ficámos de castigo. E o nosso castigo era arrumar a tal sala onde nós estudávamos à noite, antes de irmos para a cama. Nós arrumámos a sala e depois nós teríamos que ir meter o saco do lixo lá embaixo no terraço que nós tínhamos. Esse terraço tinha um poço. O poço era coberto, atenção, malta. E era lá que estavam os caixotes de lixo. Mas aquilo era assustador. Era super escuro. Na altura não havia luz, agora já. Agora tem outras condições que na altura nós não tínhamos. Nós, com medo de irmos lá meter, o que é que nós fizemos? Metemos na vizinha do lado. Metemos na sala ao lado. Fomos descobertas. Essas foram as únicas 2 macaquices que eu fiz. 2, malta. Em 9 anos e meio do colégio. Pronto, e é isso. E assim passava os nossos fins de semana. À tarde tínhamos direito outra vez a ver um bocadinho a televisão. Mas lá está, o que uma quisesse, todas teriam que ver. Né? Era só uma televisão, era para todas. Entretanto, eu comecei a crescer, na idade, porque no tamanho continuei pequenina. E por volta dos 14 anos, eu manifestei a minha vontade de sair. Eu nunca tinha estado com a minha mãe. Até porque quando eu ao início, quando entrei para o colégio, eu não tinha direito de vir passar os fins de semana com a minha mãe. Era proibido. Mas atenção que não foi por causa da minha mãe que eu fui para o colégio. Não vou entrar aqui em pormenores, mas não foi por causa da minha mãe. E eu ia para a casa da minha madrinha. Não, eu não ia para a casa de ninguém. Quando eu comecei a sair pelas primeiras vezes, eu ia passar as férias à casa da minha madrinha, assim é que é. Tanto que eu tenho vagas memórias dos natais em casa da minha madrinha. E as primeiras vezes foi assim. Eu ia para a casa da minha madrinha, umas férias, depois as outras depois ia um bocadinho à casa da minha mãe, depois... Estou a perceber. Até que chegou aos 14 anos eu comecei a manifestar a vontade de ir para o pé da minha mãe, porque as regras eu já não achava tanta piada, né? E claro... Estava a entrar na adolescência, não já era adolescente. Achava que a vida era fácil. Então, vamos lá ser um bocadinho rebeldes. As minhas notas começaram a baixar muito, porque eu já não queria mesmo lá ficar. E fomos fazer o pedido para poder sair. Isto teve que ser tudo para o tribunal. E foi aceito. A minha mãe arranjou uma casa, fora da casa onde ela estava. Aí está o porquê de não poder ir para o pé da minha mãe, porque a casa onde a minha mãe estava habitava lá a pessoa que me tinha feito mal, portanto eu não poderia ir para lá. Então a minha mãe teve que arranjar uma outra casa e aí sim eles deram autorização para eu poder sair da instituição.
Acontece que eu saí da instituição em abril e uns dias depois, umas semanas depois, qualquer coisa assim, a minha mãe descobriu que estava grávida do Fro. Ainda hoje me lembro da reação. A minha mãe chorava, eu ria. Tanto que eu lembro-me quando o Fro nasceu, ele nasceu antes do tempo. Eu fui lá e eu não conseguia sentir nada. Eu queria tanto gostar daquela pessoinha que estava ali e eu não conseguia sentir nada. Porque eu não sabia o que era ter irmãos, não é? Até porque eu tive... A relação com os meus irmãos era, como dizer, era raro ver os meus irmãos. Quando os meus pais se separaram, a decisão foi que os meninos ficaram com a minha mãe, o meu pai, e eu fiquei com a minha mãe. Até porque eu era bastante doente. Eu, quando nasci, eu estive às portas da morte e tanto que a minha mãe, eles tiveram que me batizar às pressas, chamaram um fotógrafo porque os médicos disseram que, pronto, que não ia sobreviver e não sei o quê, patati patatá. Então aconteceu que a decisão foi eu fiquei com a minha mãe e os meus irmãos ficaram com o meu pai. E eu nunca tinha tido namorados. Nunca. Eu sempre fui muito tímida. Não tinha namorados, não conseguia dar beijinhos, tinha vergonha de tudo. Mas eu tinha um namorado antes do Chuchu. Tanto que assim que eu comecei a namorar com... Ou melhor, eu tinha-lhe dito que a esse tal namorado que eu não queria nada com ele, mas ele insistiu porque eu tinha uma grande paixão por um rapaz, mas não era correspondida. Ou seja, ou melhor, era correspondida, mas entretanto a diferença de idades, que era praticamente a mesma idade do Chuchu, os avós não apoiaram e disseram, vê lá, porque ela é menor de idade e não sei o quê, e ele acabou por desistir de mim. E esse rapaz, que era completamente apaixonado por mim, mas ele era mesmo malta. Ele disse, eu vou-te ajudar a esquecê-lo e não sei o quê, nós começámos a namorar. Só que, entretanto, eu já queria estar com o Chuchu e eu terminei com ele. Apesar dele não aceitar, eu terminei com ele. Tanto que, anos depois, ele ainda tinha a minha fotografia num carro dele. Anos depois, malta. E como é que eu e o Chuchu começámos a namorar? Isto foi na escola que nós chamávamos a escola velha, porque eu só passei o setembro, outubro... setembro, outubro, novembro e um bocado de dezembro nessa tal escola velha, porque depois já tínhamos mudado para uma escola nova. Mas nessa escola velha nós tínhamos uma sala mesmo, que era a sala de rádio, em que os alunos mais velhos, sim, porque eram nono ano, os alunos mais velhos, é que tomavam conta da rádio. O Chu era um dos mais velhos, como é óbvio, então ele tomava conta. E eu lembro-me que estava lá sentada no colo dele, eu que não era nada dessas coisas. E uma amiga disse assim para nós, então, Mica, dá-lhe um beijo. E ele disse assim, eu não sei se ela quer. E eu respondi como? Eu dei-lhe o beijo. E foi aí que começou a nossa história. Ao início com muita timidez e tudo mais. Mas foi aí que começou a nossa história. Portanto, namorámos durante 6 anos. O Chuchu esse ano, ele saiu da escola, como é óbvio, já tinha 18 anos. Entretanto começou a trabalhar e eu continuei os estudos, ainda por mais 4 anos. Foi quando me formei depois como técnica administrativa. E ao fim de 6 anos decidimos que queríamos casar. Eu tinha 20 anos, malta. E o Chuchu 23. Casámos em agosto, ainda com 20 e 23, que entretanto eu fiz os 21 e ele os 24. É exatamente. E eu, desde o início, sempre quis ter filhos. Sempre, 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 sempre. Mas as coisas não aconteceram como nós queríamos e o Chuchu também disse, não vamos já, e tinha razão. Acontece que ao fim de 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e meio, decidimos começar a tentar. Só que nem sempre funcionou como nós queríamos. Acabei por ter abortos espontâneos antes do Levi. Tanto que quando eu engravidei do Levi, eu tinha feito um teste, tinha dado negativo. E ele disse, não, tu estás estranha, não sei o quê, não faças esforços nenhuns. E ele tinha razão, eu já estava grávida. Eu tinha 49 quilos, malta. E tudo isto eu saltei uma etapa. Quando eu me juntei com o Chuchu, tinha sido um período muito difícil na minha vida. Eu tinha estado anorética. Eu estava com anorexia nervosa.
E foi ele que me ajudou nessa fase a passar isso tudo. Foi na altura que eu descobri que tinha problemas de coração, ou melhor, que eu já os tinha desde que nasci, mas entretanto amenizaram os sintomas e nessa altura voltou tudo de novo. Foi o que me fez baixar os braços também, porque meti na minha cabeça: tenho um problema de coração, não posso fazer nada, patati patatá. E não. Lembro-me de ir ao cardiologista e o médico dizer: você tem esse problema, é um problema que vai seguir para a vida toda e você vai ter que aprender a lidar com ele. Choque. Como é que eu vou aprender a lidar com ele? Hoje em dia, se eu desmaiar, o meu medo já não é o mesmo, é claro. Mas como é que uma pessoa lida com isso, não é? Mas pronto, assim foi. Entretanto, estava grávida do Vivi, eu tinha 49 quilos, engordei 18 quilos, malta, 18 quilos. E ele nasceu... Desculpem. E ele nasceu um mês antes. Era um ratinho, malta. Ele era um ratinho. Ele tinha 2,520 kg e media 45 cm e meio. Foi o meu bebê mais pequenino. Mas foi eu que o mais engordei também durante a gravidez. Ou seja, a gordura veio toda para mim e não para ele. Mas também foi o bebê que eu perdi mais depressa toda a gordura. Entretanto as coisas estavam difíceis em Portugal e a tia do Micael perguntou se não queríamos vir para aqui. A tia ou o tio, não lembro ao certo. E sim, acabámos por vir para a França. Mal eu sabia que um dia viria mesmo. Até porque ao início era o Chu tinha-me dito: se não gostares, nós voltamos para Portugal e pronto. E eu fui ficando. E não gosto, malta, é muito complicado. E quando venho de férias é aquela dor que não dá para explicar. Entretanto, consoante vou ficando, a coisa vai amenizando e pronto, é a vida. Tudo para dizer o quê? Que o Chu nasceu em França. Eles estiveram cá 20 e tal anos, os pais dele. Ele esteve aqui até aos 11 anos de idade. Entretanto, a avó dele adoeceu, a avó materna. E ele acabou por voltar para Portugal. E depois, ao fim de 11 para 20... 11 para... Ao fim de 15 anos, eu penso, se não estou em erro. Ele decidiu: as coisas estão difíceis, não pode faltar nada ao meu filho, então vamos para a França. E viemos. Ao fim de... O Levi e o Tomás têm quase 3 anos de diferença, portanto, engravidei da Tomazinha. E continuamos, fomos ficando. E pronto, e vocês já sabem a história. Depois, 6 anos depois, veio o Duartinho. Nem sempre foi fácil, malta. Passámos as passinhas do Algarve, como se costuma dizer. Nem sempre tivemos um casamento feliz, nem sempre fizemos as boas escolhas, nem sempre eu fiz as boas escolhas, nem sempre eu acertei, também errei muito, malta, atenção. Ia fazer 2 anos o Duartinho, o Tomazinho, quando nós estávamos com dificuldades financeiras bastante consideráveis e decidimos voltar para Portugal. Decidimos voltar, não, ir passar uns meses a Portugal. O Chu ficou aqui sozinho para tentar endireitar as coisas e eu fui para Portugal. Na altura não entendia o porquê de ter que ser assim, hoje em dia eu entendo. A minha avó nesse ano faleceu, que era e é um dos grandes amores da minha vida. E acredito que teve que ser assim para que Deus me permitisse que eu passasse os últimos dias de vida dela, meses de vida dela com ela. E pronto, malta, já falei tanto. Esta sou eu, a menina, que agora já sou uma mulher, mas eu considero uma menina, não é mesmo? Que veio lá da aldeia, lá para a cidade, para ser comida pelo bicho papão, naquela casa muito grande, que entretanto aprendeu a desenvencilhar-se. Houve um pormenor que eu não disse: enquanto nós estávamos lá dentro da instituição, nós éramos muito protegidas. Era tudo um mar de rosas. Nós não tínhamos noção do que era a vida cá fora. Portanto, não nos digam que isso não era amor. Elas protegeram-nos muito.
Mas quando eu digo muito, é muito mesmo. Era tudo... Não nos foram ditas as coisas como elas eram. E então quando chegamos cá fora, a dura realidade às vezes é complicado. Às vezes pensamos que é tudo... e somos logo expostos à prova, assim de repente. Senta-te aí, a vida vai correr para ti, a vida vai andar. Cabe-te a ti saberes ou não vivê-la. Nem sempre a vivi da mesma maneira, da boa maneira. Nem sempre consegui aproveitar. Ou melhor, continuo sempre na minha cabeça do se eu morresse hoje, eu não vivi nada. Vivi o nascimento dos meus 3 filhos, vivi um casamento, mas e mais o quê, malta? Por isso é que eu continuo a dizer, é super importante nós amarmos-nos uns aos outros, nós dizermos que amamos, e eu faço questão de dizer isso aos meus filhos. É tão, mas tão importante. Nós hoje estamos aqui, amanhã já não estamos, malta. E se às vezes eu sou mais rabugenta, porque ainda esta semana calhou em conversa / discussão, o porquê de eu ter sempre tudo arrumado, e porque não sei o quê, porque sou maníaca, e porque não sei o quê. Eu fui educada assim. Portanto, não consigo ser diferente. Sim, às vezes também consigo. Hoje estou doente, não fiz nada até agora, nada. Estou-me a permitir, eu estou doente, o meu corpo está-me a dizer para, eu estou a parar. Mas eu sei muito bem que se calhar se tivesse ficado com a minha mãe, eu não teria tido a educação, eu não me teria sido ensinada o que me foi ensinado lá, entendem? Não é por estar sempre a rezar ou porque não sei o quê, até porque nós no mês de maio tínhamos todas, às 6 horas, nós tínhamos que rezar sempre o terço. No mês de maio ou mês de Maria nós tínhamos que rezar todos os dias o terço. Era chato? Era, malta. Havia regras que eram chatas? Era. Não vou mentir. Mas fizeram de mim a pessoa que eu sou hoje. Eu hoje rezo muito? Não. Eu nem rezo sequer, praticamente. Eu falo com Deus, que são coisas completamente diferentes. São coisas que ficaram. Eu sei que muitas vezes eu sou chata, mas chata no sentido destas coisas das casas, da casa, da escola e não sei o quê. Mas eu fui ensinada assim. Foi isso que me foi passado. E às vezes os meus filhos não entendem. E talvez por isso, calhar, também deixe de aproveitar um bocado mais a vida, no sentido em que estou tão concentrada naquilo que deixo escapar outras coisas. Até que agora eu meti na minha cabeça que durante a semana eu faço as coisas de casa, ao fim de semana não faço nada. Eu permito-me não fazer nada. Porquê? Tenho a minha família e quero aproveitar com ela. Nem sempre é permitido, até porque agora fins de semana é futebol com filhos, é compras, não sei o quê, e o fim de semana passou. Daí o meu medo de eu estar a ver a vida a passar e o que é que estamos a aproveitar, malta. Entendem? Eu ando nesta fase de receio, não sei porquê, ando a ver a morte de outra maneira. É complicado. Isto uma pessoa começa a crescer e pronto. E os pensamentos às vezes divagueiam. Maltinha, eu já falei demais, eu sou chatinha. E agora é isso. Se quiserem também partilhar um bocadinho da vossa história comigo, estão à vontade. Esta sou eu. Esta vou continuar a ser eu, com as minhas falhas, com os meus acertos. Mas se há coisa que a vida me trouxe foi que é nos erros que nós acertamos. Portanto, enquanto nós continuamos a aprender com os nossos erros, a vida vai continuar a andar para a frente. Enquanto houver saúde, há vida. Portanto, aproveitem-na ao máximo. Pensem que se calhar nem sempre digo as boas coisas, se calhar nem sempre faço as boas coisas, mas nunca se esqueçam que atrás da pessoa que está aqui, atrás desse vosso ecrã, tem uma história, tal como a vossa. E que infelizmente hoje nos dias das redes sociais
É muito mais fácil estar atrás de um ecrã e criticar e dizer ai patati patatá. Mas ninguém sabe o que é que aquela pessoa já passou. Portanto, tento na língua, malta. E não é para ninguém que está aqui no meu canal, pelo menos não o fazem expressamente escrito. Portanto, é mesmo para aquelas pessoas que são mais maldosas. Espero que tenham gostado deste género de vídeo. Esta semana vai ser assim, malta. Até porque se avizinha um fim de semana complicado. Porque uma mãe nunca pode ficar doente. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.